quem que tá bem, né? Quem tá bem tá errado, não entendeu muito o que tá acontecendo na vida e no mundo e no país. Mas não é exatamente sobre isso que eu queria falar. Eu comecei a pensar essas duas ou três coisas depois que eu vi a série Alta Fidelidade, ou High Fidelity, que tá no Star Plus. Essa série é baseada nesse livro aqui, Alta Fidelidade, do Nick Horby. O Nick Horby é um autor britânico. Ele escreveu esse livro em 95, 96, não lembro ao certo. O livro é narrado em primeira pessoa por um personagem chamado Rob Fleming. Ele é um homem adulto britânico, dos seus 30 anos mais ou menos. Ele possui uma loja de discos, ele é um grande consumidor e admirador de música pop, de cultura pop. O livro começa, na verdade, ele acabou de terminar um relacionamento com a Laura. Esse término foi muito forte para ele e ele resolve, para entender o que aconteceu com ele e a Laura, ir atrás dos outros foras que ele levou na vida. Os 5 maiores foras que ele levou na vida. Ele tem essa mania de fazer listas de top 5 de várias coisas, muito por conta da sua mania, da sua obsessão com música pop, de fazer playlists de músicas para os mais variados temas. Eu conheci essa história do Alta Fidelidade não pelo livro em si. Eu vi uma peça que era baseada no livro chamada A Vida é Cheia de Som e Fúria, da Sutil Companhia de Teatro. Eu vi essa peça em 2000, há 22 anos, eu ainda guardo o programa para ver como ela me marcou. Depois de ter visto a peça, né, eu comprei o livro e depois saiu um filme em 2003, 2004 mais ou menos, com o John Cusack fazendo o Rob Fleming. O filme tem outro nome, chama Rob Gordon, e a direção de Stephen Frears. A minha atração, na verdade, por essa história do Alta Fidelidade e por todas as suas adaptações está relacionada no fato de que o Rob é um personagem que constrói playlists de músicas para tudo, para término de relacionamento, para início de relacionamento, para trabalhar, para tristeza, para alegria, que é o modo que ele tem de se organizar emocionalmente. É como se as músicas dessem uma organização para ele interior. Aquelas playlists que ele faz criam uma voz interna sobre o que ele está passando ou sentindo naquele momento. Na série da Star Plus que eu acabei de ver, tem várias mudanças da história muito benéficas. A série transforma, na verdade, o Rob numa mulher, que é feita pela filha do Lenny Kravitz, Zoe Kravitz. Outros personagens da história também têm essas transformações, são transformados em outro gênero, em outras racialidades, o que eu acho muito bacana, muito legal. Mas a série em si, pra mim, ela não estava muito bacana. Não só pra mim, na verdade, a série foi cancelada depois da sua primeira temporada. Eu acho que principalmente nos primeiros episódios, o que me incomodava é que eu achava a personagem da Rob uma pessoa meio desequilibrada, frágil emocionalmente. Eu achava que as decisões que ela tomava eram erradas, eu não tinha muita empatia por ela. E daí eu fiquei pensando se envelheceu eu ou envelheceu a história. E nessa curiosidade de saber o que tinha acontecido, né, por uma história que eu gostava tanto, eu fui atrás do filme, eu fui rever o filme do John Cusack. E aí eu percebo que não há muita diferença das ações entre o Rob masculino, do John Cusack, e o Rob feminino da Zoe. O que me levou a pensar como eu, assistindo narrativas, né, eu como espectador de histórias, acabei normalizando atitudes emocionais instáveis em homens e no caso das mulheres, das personagens femininas, associar sempre um desequilíbrio emocional a uma fragilidade da pessoa. Eu acho que tem a ver também com o fato de um homem desequilibrado emocionalmente dentro de uma história, né, como protagonista, ele é vendido como um anti-herói. Por mais que tenha esse termo anti, né, a palavra herói ainda fica muito forte, né? Ele ainda é uma pessoa possível de identificação. E depois eu fui um pouco ampliando esse meu raciocínio para outras narrativas e outras obras de arte. Como o sofrimento masculino, quando vira uma obra de arte, ele muitas vezes ganha um ar de respeito, e quando isso acontece com uma mulher, ele acaba ganhando análises psicológicas, ou mesmo desprezo pela obra porque é mais uma mulher reclamando das suas relações ou das suas fragilidades. Fazendo uma comparação que talvez seja anacrônica, mas que reverbera um pouco nesse lugar do que eu quero discutir. Pensando na música, na verdade, de cabeça eu sei vários discos de cantores que falam sobre términos de relação e que acabam ganhando um ar muito respeitoso da crítica, como aquele disco do Otto, Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos,
Ou aquele disco do Lucas Santana, que eu esqueci o nome agora, mas que é fabuloso, que falam sobre términos de relações, términos de casamento, e que são lidos como grandes obras ou como obras respeitáveis, e como discos que são feitos por mulheres, cantoras, também com esse tema de términos de relacionamento, são meio que desprezados ou inferiorizados quando você lê algumas críticas sobre essas artistas. Que vai, sei lá, de Taylor Swift, Alanis Morissette, Beyoncé, enfim. Eu sei que eu tô falando de gêneros musicais distintos, mas eu acho que essa mudança de uma leitura sobre esses conteúdos também passa por essa questão de gênero. Pensei agora também no caso da Camille Claudel, que a gente fala muito mais sobre a sua questão mental, sobre a sua saúde mental, do que propriamente sobre a sua obra. E o Rodin é lido como um grande artista, e o que se analisa dele, na verdade, é a obra em si. E dentro dessa reflexão sobre personagens e seus gêneros, e um pouco pensando nesses arcos que são a bagunça emocional por qual esses personagens passam, eu confesso que eu fiz as pazes com Fleabag. Eu acho que na verdade o problema do roteiro é que tenta justificar o fato de ela ser uma grande escrota por causa da vida que ela teve. E eu também tenho problemas com esse tipo de personagem, o babaca de bom coração, sabe? Saul Goodman, o Butcher lá do The Boys, Merli, eu odeio todos. Mas eu acho que se é para levantar uma qualidade do Fleabag dentro desse tema, é o modo como ela vai construindo essa bagunça toda que está dentro da cabeça dela, com esse humor, com uma certa acidez. Eu gosto desse termo bagunça emocional para falar desses personagens, porque para mim é a expressão que mais cabe no que acontece dentro dessas histórias, dentro dessas narrativas. O personagem, ele age, comete ações por emoções que não eram as que ele na verdade gostaria de ter naquele momento. É como se o emocional e a ação não batessem. Cabeça e o coração não estão antenados. Eu acho que um dos grandes filmes para se falar sobre bagunça emocional é o Divertidamente, aquela animação da Pixar. O roteiro desse desenho eu acho um achado, eu acho sensacional. Tem uma coisa maravilhosa nesse roteiro, que é o fato da personagem da Alegria, ela ser uma personagem adorável, obviamente, mas que se mostra numa fragilidade no fato de ela não parar de falar, de ela estar sempre querendo achar uma resposta para tudo, e essa resposta é óbvia, é sempre a alegria. E a finalização da história, spoiler, aí gente, o filme já tem mais de 5 anos, né? Supera. É maravilhoso porque propõe que para a saúde mental daquela jovem é importante que a alegria abrace a tristeza. Que eu acho que é a atração que a gente tem por essas histórias desses personagens bagunçados emocionalmente. É como se a narrativa desse pistas um pouco do que a gente está passando na verdade. Porque é óbvio, quando você está bagunçado emocionalmente, você não consegue raciocinar e entender o que está acontecendo contigo. E essa história e essa narrativa vai te dando essas respostas. Um filme que eu vi recentemente, que eu gostei muito, que é A Pior Pessoa do Mundo. Que é um filme norueguês de 2021, que conta a história de uma jovem que não sabe muito o que fazer da vida, não sabe que carreira profissional seguir, que não sabe se o companheiro com quem ela está é a pessoa com quem ela quer estar na vida. E o que eu gosto muito do filme, na verdade, é essa brincadeira que o próprio título do filme propõe. Ela não é a pior pessoa do mundo, ela é uma pessoa comum que comete erros, mas pelo fato de não saber claramente quais são os motivos que a levam a agir de tal maneira como ela age no filme, acaba se sentindo péssima. Fácil de se identificar, né? Eu também não tô lá essas coisas, né, gente? Quem é que tá bem? Mas nesses dias eu tava lembrando de um trecho do Lavoura Arcaica, aquele livro do Radwan Nassar, que quando eu li me marcou muito porque ilustrava exatamente o que eu estava sentindo e passando no momento em que eu li o livro. E esse prazer de você ver numa obra um retrato das sensações e emoções pelas quais você está passando, mostradas de um modo poético, é maravilhoso. Vou ler o trecho do Lavoura Arcaica. Meu pai sempre dizia que o sofrimento melhora o homem, desenvolvendo seu espírito e aprimorando sua sensibilidade. Ele dava a entender que quanto maior fosse a dor, tanto ainda o sofrimento cumpria sua função mais nobre. Ele parecia acreditar que a resistência de um homem era inesgotável. Do meu lado, aprendi bem cedo que é difícil determinar onde acaba a nossa resistência, e também muito cedo aprendi a ver nela o traço mais forte do homem. Mas eu achava que, se da corda de um alaúde, esticada até o limite, se podia tirar uma nota afinadíssima, ninguém, contudo, conseguiria extrair nota alguma se a mesma fosse distendida até o rompimento. Era isso, pelo menos, o que eu pensava até a noite do meu retorno, sem jamais ter suspeitado antes que se pudesse de uma corda partida
arrancar ainda uma nota diferente, o que só vinha confirmar a possível crença de meu pai de que um homem, mesmo quebrado, não perdeu ainda sua resistência, embora nada provasse que continuava ganhando em sensibilidade. É isso, gente. Acabou. Desculpa, antes de terminar, mais algumas coisinhas sobre autofidelidade que eu esqueci de dizer. Houve críticas na época do lançamento do livro e do filme que afirmavam que, pelo fato do Robbie Fleming curtir músicas pop, ter relacionamentos instáveis e ter um emprego banal como um vendedor de loja de discos, eram as provas de que, na verdade, o Robbie Fleming não queria ser adulto. Ele queria continuar numa idade jovem. E aí eu me pergunto, o que seria, na verdade, você ser um adulto, crescer? Talvez essas características do Robbie Fleming, que estão tanto no livro como no filme e na série, podem ser lidas também como uma crítica a essa vida capitalista que a gente vive, onde a gente sempre tem que ser produtivo e sempre tem que se encaixar num padrão de vida. Ainda sobre a série, gente, eu acho que ela melhora muito quando ela se afasta do original. Quando ela deixa um pouco de lado a história do livro e começa a criar uma própria narrativa dentro daqueles personagens. Tem um EP ótimo, que é o EP do amigo gay da Robbie, que vale muito a pena. É tão difícil achar um homem gay dos 30 anos bem retratado. Esse episódio é incrível. E eu acho que essa questão da série se afastar do original e começar a ficar melhor, no meu entendimento, tem a ver um pouco com questões que eu tenho com spin-offs. Mas isso talvez viriam 2 ou 3 coisas no futuro. Oi, sou eu de novo. Tô aqui editando o vídeo e percebi que faltou uma coisa importantíssima, que é, se você está numa bagunça emocional, não está se sentindo nada bem, procure uma ajuda, não passe por isso sozinho.